Olá a todos, eu sou a professora Fátima Mota e tenho muito orgulho de ser professora da ESPM. Sou professora aqui já há um bom tempo, desde 1990, pra vocês terem ideia, e eu posso dizer para vocês que se eu estou aqui há todo esse tempo, é porque existe um propósito. Então eu estou aqui exatamente para falar com vocês sobre esse tema, propósito. Sou formada em administração e comunicação, depois eu fiz mestrado em administração, doutorado em ciências sociais e há pouco tempo eu me formei como psicanalista também. E tudo isso teve um propósito, sabia? É interessante porque se eu pensar no início da minha carreira, talvez eu não tivesse tão claro esse propósito. Eu sabia algumas coisas que eu não queria, porque não tinha o porquê de eu querer, né? E outras coisas que tinham porquê. Então, eu sempre soube que eu queria trabalhar com gente, tinha um propósito. Então, eu fui buscando todas as matérias, todos os assuntos, todas as formações que me possibilitassem trabalhar com pessoas. E hoje eu vou falar aqui sobre propósito, que é um tema muito importante. E muita gente vem falando sobre propósito, né, pessoal? Então, o objetivo aqui é conversar com vocês de uma maneira bastante leve, solta, sobre esse tema que conduz as nossas vidas. Porque se nós não temos propósito, parece que a vida fica sem sal e sem açúcar, né? Então vamos lá, vamos entender essa história de propósito, vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, na realidade, quando a gente fala em propósito, nós estamos falando em sentido. Ou seja, tudo que eu faço com um propósito tem um sentido. Se eu não tenho sentido, significa que eu não tenho um propósito. Agora, vocês imaginam o que significa viver uma vida sem propósito? Significa que não tem um sentido. Você não sabe se vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para a direita ou vai para a esquerda, porque não tem um sentido. Então, o propósito está totalmente correlacionado com a questão do sentido. Para que sentido eu encaminho a minha vida? Mas olha só, será que a gente tem que pensar em propósito só assim na vida? Ah, com certeza pensar no propósito da vida é muito interessante. Mas eu posso pensar também em propósitos menores. Por exemplo, eu estou aqui e eu estou aqui com um propósito. Eu quero que vocês assistam esse vídeo e eu vou passar o meu melhor exatamente porque eu quero que tenha uma repercussão importante na vida de cada um que vai assistir. Se eu não tiver esse propósito, eu vou fazer de qualquer jeito, tanto faz como tanto fez, porque eu só vou cumprir tarefa, né? Eu só vou cumprir uma obrigação, eu só vou fazer alguma coisa porque me pediram. Então veja que propósito tem a ver com o sentido que eu dou para as coisas. Então, qual é o sentido que eu dou nesse momento para a minha vida? Qual é o sentido que eu dou nesse momento para o meu dia? Qual é o sentido que eu dou nesse momento para um relacionamento? Então, estamos abrindo um pouco essa história de propósito, né? Olha que gostoso a gente pensar, né? E, claro, se nós formos entender mais profundamente a própria palavra, né, e conceituar a propósito, eu vou aproveitar e conceituar, porque eu acho sempre importante que a gente conceitue. O propósito é a intenção de fazer ou deixar de fazer algo. Então, eu tenho um propósito de fazer alguma coisa, ou eu tenho um propósito de não fazer alguma coisa. Por exemplo, vou me encontrar com um amigo ou com uma amiga. Eu posso ter o propósito de não entrar em assuntos que possam fazer com que a nossa amizade não seja tão legal, possam estabelecer algum tipo de conflito. E eu posso ter o propósito de ter uma conversa amena e uma conversa gostosa.
Então, o propósito é a intenção de fazer ou deixar de fazer algo. Propósito também é um alvo, um objetivo, uma intenção, um plano, uma meta. Tá? Então, eu tenho o propósito de chegar lá, eu tenho o propósito de atravessar a cidade, eu tenho o propósito de crescer na carreira, eu tenho o propósito de me casar, eu tenho o propósito de comprar uma casa. Então, também a gente pode olhar o propósito como algo que é um objetivo, algo que eu vou alcançar, algo que eu não tenho agora, mas eu quero. Algo, então, que se quer conseguir. Propósito é também o que dá sentido à vida, é o que move. Olha só, se eu não tenho o propósito de crescer, eu não vou estudar. Se eu tenho o propósito de saber sempre mais sobre algum determinado assunto, eu vou estudar. Então, perceba que o propósito ajuda muito no direcionamento da nossa energia. Mas é que nem sempre a gente pensa nisso, não é? Nem sempre. Na maior parte das vezes, nós acabamos levando uma vida sem consciência. Nós fazemos coisas porque as pessoas pedem, ou porque a gente tem obrigação, ou porque a sociedade espera que a gente faça algo. Né? Estava conversando com uma pessoa, eu dou coach, né? Eu sou sócia diretora da FM Consultores, enfim. Então, eu, além de dar aula na SPM, eu trabalho com muitos executivos. Então, eu tenho muito essa ponte, né, entre executivos, pessoas, e como eu sou psicanalista, também tenho muito esse contato com clientes. Então, eu estava conversando com uma jovem de 30 anos, que ela me dizia assim, Fátima, eu acabei discutindo com o meu marido porque eu falo muito de ter filhos e ele não está afim. Aí eu fui perguntando para ela, falei, mas você está afim? Falei, então, eu não sei se eu estou afim. Eu acho que isso é coisa da própria cultura, da sociedade. Aí eu discuti com ela um pouco essa questão de propósito. Você tem um propósito de criar uma criança, de ter uma criança, desenvolver uma criança? Quanto que isso é importante para você? Ai, Fátima, isso não é nada importante para mim. Então veja que às vezes nós até discutimos por conta de coisas que nem fazem sentido. Pode ser que para outras pessoas isso faça muito sentido. Então veja que propósito tem a ver com o porquê, tem a ver com o motivo. Então quando você faz, seja lá o que for, qual é o propósito? Por que você está fazendo isso? Isso fica muito claro numa carreira. Se eu estou definindo uma carreira, qual é o propósito para essa carreira? Se eu estou indo para uma reunião, qual é o propósito dessa reunião? É tão importante porque na medida que você começa a pensar sempre com o propósito, e o propósito vem sempre em primeiro lugar, você coloca foco. Veja como o foco é importante. Se eu não tenho propósito, o foco fica solto, qualquer coisa serve. Eu vou fazer uma viagem, qual é o propósito? Não sei, eu vou viajar. Tá, então qualquer coisa que acontecer ou que não acontecer, também vai ser boa, porque não tem um propósito. Agora, eu tenho um propósito de conhecer a história desse país, ok? Então você vai com foco. É ruim não ter propósito? Não, não é ruim não ter propósito, é uma escolha. Né? É uma escolha que pode ajudar ou não. Mas a gente está discutindo aqui a importância do propósito. Uma outra coisa importante é que nem sempre nós mantemos o propósito para o resto das nossas vidas. Com o decorrer da vida, com a mudança de experiências, né, com o acréscimo de situações na vida, muitas vezes também o propósito se altera. Então, pode ser que em um determinado momento eu tenha um determinado propósito, aí esse propósito acaba sendo concluído e eu passo a ter um outro propósito.
Ah, mas então propósito é igual a objetivo? Não necessariamente. O propósito é um pouco mais aberto, ele é um pouco mais amplo. O objetivo normalmente é quantificado. Eu diria que o propósito ele vem antes do objetivo. É mais ou menos assim. O meu propósito é ajudar pessoas a serem cada vez mais felizes no trabalho. Esse é o propósito. O que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é dar treinamentos para 10 mil pessoas no prazo de 2 anos com o tema propósito. E aí o objetivo, algo que é maior. Olha que legal, né? Então, se a gente tem um propósito, fica mais fácil definir o objetivo, fica mais fácil definir o foco. Por exemplo, eu tenho um filho, uma filha, e o meu propósito é ajudá-lo a se formar. Legal? Esse é o seu propósito. Agora veja que interessante. Por mais que o propósito seja seu, você depende, nesse caso, de outra pessoa. E se esta outra pessoa não tiver o mesmo propósito, por mais que você queira, esse propósito não vai acontecer. Então, uma dica legal é que quando você parar para fazer o seu propósito, ou nos vários propósitos, busque sempre algo que esteja nas suas mãos. Porque se fizer parte da vida do outro, você não pode definir um propósito que inclua o outro, porque o outro é o outro. Então, o meu propósito é fazer fulano de tal feliz. Não, isso não é propósito, isso é bobagem, né? Porque o outro vai ser feliz se ele quiser. Agora, o meu propósito é me desenvolver ao máximo enquanto ser humano, ok? Aí, ok. O meu propósito é ajudar crianças órfãs, ok? O meu propósito é deixar um legado para minha equipe, ok? Né? Então, nós estamos aí falando de um propósito de liderança também. Então, a gente tem vários propósitos. Eu quero marcar a vida das pessoas, fazendo algo de bom para cada pessoa em cada dia da minha vida. Poxa, então eu levanto todo dia com esse propósito. Vocês devem estar falando, Fátima, isso existe? Isso existe. Eu tenho um amigo que tem esse propósito. Todo dia ele sai com os filhos no carro e ele tem um propósito de deixar pelo menos 3 pessoas sorrirem. Então, as crianças e ele, né, por exemplo, tá no carro e de repente abaixa o vidro e dá um sorriso para o motorista do lado. E esse motorista sorri de volta. Ok, um propósito foi, né, um pedacinho do propósito foi alcançado. Então, veja que o propósito, ele está sempre associado a algo que você possa fazer. O outro vai responder ou não, não sei, mas fica nas suas mãos. Né? Tem vários autores que falam de várias formas sobre o propósito. Eu posso ter um propósito mais ligado à minha vida, no sentido mais físico, inclusive. Eu tenho um propósito de emagrecer, ou tenho um propósito de engordar, eu tenho um propósito de eliminar as minhas rugas, sei lá. Eu posso ter vários propósitos. E esse é um propósito ligado a um aspecto mais material. Eu posso ter um propósito voltado a algumas coisas mais do ter, né? O meu propósito é ter uma casa, o meu propósito é ter saúde, até meu propósito é ter um carro, né? E existem propósitos mais interessantes, no meu ponto de vista, que estão associados ao ser. Né? Então, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser alguém que tem uma boa comunicação, eu quero ser um líder melhor, eu quero ser um pai ou uma mãe melhor. Então, tem vários tipos de propósito que estão associados, inclusive, com o sentido que a gente dá à nossa vida. E também nós temos propósitos mais espiritualizados. Eu quero ser alguém puro, casto, quero ser alguém que ajuda a humanidade, eu quero levar a paz para as pessoas. E aí vai, né? Se nós pensarmos nos religiosos que se dedicam a vida toda
a ajudar os outros, por exemplo, nós estamos falando de um propósito ligado à espiritualidade, como, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, né? E nós temos aí, como Gandhi e outras tantas pessoas, mas são propósitos diferenciados. Várias frases nós temos que falam sobre propósito, né? O Harari fala uma coisa bem interessante que o professor Andrei traz no seu curso de propósito de carreira aqui na SPM e que eu peguei emprestado. Ele diz o seguinte: uma vida cheia de sentido pode ser extremamente gratificante, ao passo que uma vida sem sentido é um suplício terrível, independentemente de ser repleta de conforto. E eu concordo em gênero, número e grau. Quando você tem uma vida cheia de sentido, ou seja, quando você vê sentido em tudo que você faz, a vida fica muito mais colorida e ela faz mais sentido como um todo, né? Vale a pena viver, vale a pena você acordar, o teu olho brilha. Agora, quando você não vê sentido em nada, não adianta você ter muito dinheiro, porque fica um grande buraco. Isso explica por que nós temos aumentado o índice de suicídios. A partir do momento que eu tenho muita coisa, mas eu não vejo sentido nessas coisas, eu acabo perdendo a vontade de viver. Preste atenção nisso porque é muito sério. E crianças, adolescentes vêm aumentando muito o seu índice de suicídio porque se encontram vazios, não conseguem enxergar propósito em nada, né? E as coisas não têm propósito por si só. Nós é que damos o propósito, é de dentro para fora. Nós é que definimos, nós é que olhamos para aquilo e vemos um propósito, tá? Vou contar para vocês, eu acho que todo mundo que me conhece sabe, eu gosto muito de animais, né? Então, eu tenho vários animais em casa e eu tenho um propósito com eles. Eu sou vegetariana, eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de ajudar os animais, na medida que eu possa. Mas esse é um propósito que para alguns pode ser absolutamente bobagem, porque cada um é dono do seu propósito, ou dos seus vários propósitos. Nós não temos um propósito, nós temos vários propósitos, né? Já o Viktor Frankl, que também é falado na matéria que nós damos, Propósito e Carreira, ele diz o seguinte: a finitude, a temporalidade, não é apenas, por conseguinte, uma nota essencial da vida humana, é também constitutiva de seu sentido. Olha que legal! A partir do momento que nós sabemos que a nossa vida em algum momento vai terminar, nós temos uma vontade imensa, imensa, imensa de deixar um legado. Porque nós sabemos que nós não vamos ficar aqui para sempre. Então, por isso que nós queremos deixar algo. Porque se nós ficássemos aqui para sempre, a gente não precisava deixar nada. A gente vai estar aqui sempre, né? Então, o sentido da existência humana, segundo Viktor Frankl, funda-se no seu caráter irreversível. Daí que só se possa entender a responsabilidade que o homem tem pela vida quando a compreendemos como responsabilidade por uma vida que só se vive uma vez. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho esta vida para fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer algo que tenha sentido. E daí, de novo, a questão do propósito, né? E a Muriel Barberi diz o seguinte: viver e morrer são apenas consequências daquilo que se construiu. O que conta é construir bem. Então, pois me impus mais uma obrigação. Vou parar de desfazer, de desconstruir, vou começar a construir, né? Ou seja, a gente vai viver, vai morrer, não tem jeito. Agora, o que fica nesse meio do caminho é que faz sentido. Por isso que é aí que está o propósito. Então, se eu vivo cada vida, cada momento, né, cada dia da minha vida com propósito, eu construo, eu não destruo. Agora, se eu não tenho propósito em nenhum dia, eu acabo destruindo, porque eu não tenho mais sentido nas coisas. Legal, né? Estamos falando sobre coisas muito interessantes, porque eu acho que cada um está se vendo, né? Fala assim, puxa vida, mas como é que eu construo isso?
Então, eu quero falar para vocês como é que vocês constroem. A verdadeira satisfação está associada com o uso do nosso potencial. Porque através do uso do nosso potencial, nós vamos criar algo. Então, se eu sei qual é o meu potencial, o que eu posso fazer com isso? Eu posso definir o meu propósito a partir do meu potencial. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que tenho facilidade de falar para outras, eu tenho uma facilidade de me colocar. Então, esse potencial pode ser utilizado para dar aula, por exemplo, para fazer palestras, por exemplo, para gravar vídeos. E isto me deixa muito satisfeita, porque eu estou utilizando o meu potencial em benefício de pessoas. E este benefício para as pessoas acaba sendo o meu propósito. O meu propósito está associado diretamente com a minha satisfação e com o meu potencial. Então, veja, se você está em dúvida, você pode pensar assim: qual é o meu potencial? O que eu faço bem? O que eu gosto de fazer? Talvez aí esteja o seu propósito. Pense nisso. Só que toda vez que eu penso em propósito, eu tenho que pensar não só na capacidade de sonhar, que é, pô, eu quero determinada coisa, mas, acima de tudo, eu tenho que ter determinação. E não só a determinação, mas aspiração de servir e desejar gerar frutos. São coisas importantes. Então, eu preciso ter determinação, eu preciso ter uma vontade imensa de servir, porque normalmente, quando a gente pensa em propósito, a gente está pensando em fazer algo que se destine para o outro, que seja um legado para alguma situação. Então, eu preciso ter essa característica, né? Ter vontade de servir. Mas veja, determinação é fundamental. Eu conheço algumas pessoas que têm alguns propósitos, mas que logo no começo encontram dificuldade para colocá-los em prática. Aí, a partir do momento que a pessoa começa a sentir dificuldade, ela fala: ai, não, isso está muito difícil, não dá. Ah, eu tenho um propósito de aprender um instrumento, mas tá tão complicado, eu erro, não. Né? Eu tenho o propósito de ajudar pessoas de terceira idade, mas quando eu chego lá fico tão triste, melhor não. Né? Então, qualquer propósito exige determinação. Nós achamos que o propósito é simples, é fácil. Não, não é. Pensem nos atletas, quando eles têm um propósito de ganhar um campeonato. Eles têm que ter muita determinação, tem que ter muita garra. E em coisas mais simples nós podemos pensar, né? Eu tenho um propósito de escalar o Everest. Não sei se isso é mais simples, mas podia ser fazer uma trilha. Eu vou ter que ter determinação, porque se chover, se acontecer alguma coisa, eu vou dar para trás. Então não dá. Um propósito exige determinação e capacidade de servir. Tá? E a gente pode pensar o seguinte: poxa, mas então tem pessoas que têm um propósito de levar o arroz e feijão para as suas mesas? Sim, tem sim, tem sim. Porque por uma mãe, por exemplo, que tem vários filhos e é sozinha e precisa alimentar seus filhos, o grande propósito dela é efetivamente levar um prato de arroz e feijão para suas crianças. Então, nós estamos falando num âmbito mais físico. Tá? E o Eckhart Tolle, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte: tão logo superamos a preocupação com a mera sobrevivência, a questão do sentido e do propósito se torna de capital importância. Ou seja, a partir do momento que a gente sai dessa situação que ela é mais voltada para as necessidades básicas, nós começamos a pensar numa outra dimensão. Então, é aí que começa a nossa necessidade de servir. É aí que começa a vontade de fazer algo pelo outro. Agora, claro, existe um momento que algumas pessoas passam e algumas pessoas ficam, infelizmente,
que ainda é um propósito de subsistência, né? Talvez as outras pessoas que já puderam ultrapassar essa fase possam ajudá-las e ter um propósito de ter uma sociedade mais justa, né? Então, esse seria um propósito muito interessante que nós poderíamos ter. E o propósito, ele acaba sempre linkado aos nossos valores, que é o jeito que eu olho a vida. É muito difícil eu ter um propósito que não está correlacionado aos meus valores. Então, um jeito bom de pensar também o propósito e o sentido da vida é pensar nos meus valores. Então, os meus valores podem trazer o propósito mais próximo, porque o propósito nada mais é do que uma missão que nós temos em termos de vida. Então, veja que eu estou falando propósito em diversos níveis, né? Então, tem um propósito desde mais básico até um propósito que pode ser a missão de vida. Por exemplo, meu propósito é a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Então, toda vez que eu tenho que aceitar ou não um trabalho, eu me pergunto se esse trabalho está alinhado ao meu propósito maior de ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Se eu vejo que está, eu não penso duas vezes, porque esse propósito é a minha missão de vida e está totalmente associado com os meus valores, né? Agora, tem uma coisa interessante que para eu ter um propósito, né? Eu falei antes que tudo começa dentro. Então, existe um propósito interior que, às vezes, a gente precisa despertar, né? Porque, às vezes, ele está adormecido. Então, nesse primeiro momento, o propósito interior, ele só é despertado se eu estiver presente, né? E quando eu estou desperto, vem a responsabilidade. Sabe aquela coisa assim que você começa a falar, nossa vida, mas eu posso fazer isso, né? Eu sou capaz disso. E isso começa a te acordar e te traz uma responsabilidade. Então, esse é o propósito interior. E o propósito interior gera o propósito exterior, que é quando a gente realiza, que é quando a gente vai para a ação, porque de nada adianta eu ficar com 1000 propósitos na cabeça se eu não for para a ação. Então, aí é que eu tenho que pensar se está correto, se produz efeito, se harmoniza com o que eu tenho dentro, mas é quando eu vou para a ação. Então, propósito interior e propósito exterior se combinam. E às vezes eu posso me questionar assim, mas como é que eu faço, né, para entender tudo isso e para tornar isso prático? Vou dar uma dica, né? Se você quiser tornar isso prático, coloque numa roda da vida, né, numa roda dessas que a gente conhece, todos os aspectos da sua vida. Amizade, saúde, alimentação, movimento, pensamentos, emoções, espiritualidade, relacionamento e o que você quiser mais, né? E veja como cada um desses aspectos se encontra na sua vida. E veja em qual deles você precisa pensar num propósito, precisa estabelecer um propósito. É no âmbito social? É no âmbito físico? É no âmbito individual? É no âmbito da família? É no âmbito mais holístico de humanidade? Aonde está isso, né? Então, eu tenho certeza que você já deve ter tido vários insights, e o melhor deles é que eu posso pensar em propósito 24 horas por dia. Eu posso ter um propósito para tomar banho, eu posso ter um propósito para conversar com meu companheiro, com a minha companheira, eu posso ter um propósito para dar uma aula, eu posso ter um propósito para assistir uma aula, eu posso ter um propósito para tudo. E eu vou dando sentido. Mas quando a gente começa a dar sentido para tudo, nós vamos para um sentido maior e para dimensões maiores desse propósito com focos da nossa energia. Porque muitas vezes a gente desperdiça a nossa energia exatamente por não ter foco. E quando a gente desperdiça a nossa energia, a gente perde a oportunidade de ajudar a humanidade, de se autoajudar, de se auto-perceber. E aí a gente vive como um sonâmbulo, né? Acho que nem como
robô. O robô, eu acho que acaba tendo mais clareza de propósito até do que alguns seres humanos, quando ficam à mercê das situações, sem se questionar para absolutamente nada. E para a gente ir já finalizando essa nossa conversa, eu diria que tem um outro aspecto importante, que é entender os vários papéis que nós temos, né? E talvez eu possa ter um propósito relacionado ao meu papel. Então, por exemplo, se eu sou mãe, eu posso ter um propósito relacionado ao papel de mãe. Se eu sou líder, eu posso ter um propósito relacionado ao meu papel de líder. Se eu sou líder e mãe, eu posso ter um propósito como líder e um propósito como mãe. Então, eu posso ter vários propósitos ligados ao papel. Essa é uma outra dica que pode te ajudar. Então, se eu sou engenheiro, se eu sou médico, se eu sou advogado, né? Se eu sou filho, se eu sou avô, se eu sou avó, são os papéis que nós temos e esses papéis podem originar um propósito. Olha que interessante, pense nisso. E normalmente é alguma coisa que está associada a um desejo seu, a uma necessidade sua, alguma coisa que a sua alma está falando, nossa, esse negócio não está legal, né? E nada melhor do que pensar nisso, porque isso vai enriquecendo o papel que nós temos, né? Então, eu tenho um papel de esposa, eu tenho um papel de líder de comunidade. Tá, qual é o seu propósito? Tá? Então, isso vai ajudar bastante, né, a ter mais clareza. E sempre, tá, nós vamos ter as nossas escolhas. Então, vai depender do nosso olhar, né? Eu gosto muito de um trabalho até que um artista fez para mim, que fala do eu olho o que eu escolho. Então, o nosso olhar vai determinar a nossa escolha e vai determinar o que nós vamos colher, né? Então, eu escolho e eu olho o que escolho e eu colho o que escolho. Olha que interessante, né? A gente poder entender a importância do nosso olhar. Então, dependendo para onde eu vou focar o meu olhar, a direção do meu olhar, eu vou escolher algo que será o meu propósito ou não, né? Então, é bom a gente parar para pensar, como é que está o nosso olhar, né? Será que eu estou escolhendo algo que tem um propósito? Ou será que eu estou escolhendo um propósito para isso que eu estou olhando? Às vezes a gente joga fora algumas coisas por falta de propósito. Então, exemplo, eu estou trabalhando em algum lugar e eu não tenho muito claro o propósito. E começo a me irritar com o meu chefe, que meu chefe fala alguma coisa que eu não gosto. Se eu não tenho um propósito que me sustente, eu acabo pedindo demissão. Agora, vamos imaginar que eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de conhecer mais essa empresa, eu tenho um propósito de me desenvolver nessa empresa porque ela traz alguns desafios importantes. Eu tenho o propósito de crescer na carreira nesta empresa. Se eu tenho este propósito, eu vou olhar para as dificuldades que eu tenho com o meu líder de uma outra forma e posso, através da mudança do meu comportamento, trabalhar minha relação e manter firme o meu propósito. Olha como é interessante. Mesma coisa casamento, né? Quantas vezes a gente esquece que um casamento ele tem um propósito, às vezes, que é de criar filhos. Quando os filhos estão criados, acabou o casamento. Então, será que esse é o melhor propósito? Né? E aí, gente, a gente podia ficar falando até amanhã sobre só isso, sobre só esses aspectos, né? Então, veja, o propósito gera um motivo para realizar, ele dá muito significado à ação, faz uma relação entre propósito e resultado, nós já falamos sobre isso, direciona as decisões todas. E, claro, gera determinação e vontade de construir, porque a partir do momento que eu tenho um propósito, eu vou ter essa vontade, né, de fazer. Por isso a importância da iniciativa e da acabativa, né? E aprender muito a curtir o que tem no caminho. Né? Então, veja, muitas vezes um propósito, nós não damos conta dele sozinho. Né? Às vezes a gente precisa de uma equipe,
E exatamente a equipe vai nos ajudar a chegar no propósito, principalmente quando a gente fala em empresa. Se eu estou numa área e tenho um determinado propósito, eu preciso aprender a compartilhar esse propósito com a minha equipe, para que a equipe, junto comigo, cheguemos, né, a um propósito estabelecido. Se eu não compartilhar, a coisa não vai acontecer. E do mesmo jeito, nós podemos pensar numa família. Se existe um propósito e esse propósito não é compartilhado, o que acaba acontecendo é que eu vou para o propósito sozinho, aí não funciona, né? Então, nada é feito sozinho. Então, eu preciso sim definir parcerias, preciso aprender a pedir ajuda, a pedir apoio e divulgar o que eu quero para que eu consiga chegar no meu propósito. Ou seja, se eu quero algo que depende de outras pessoas, que eu preciso construir com outras pessoas, não adianta você fazer segredo disso, né? Você precisa ver se as pessoas querem compartilhar do seu propósito, né? E muitas vezes, numa empresa, a diversidade ajuda bastante, sabe? A diversidade ajuda para que a gente possa chegar no propósito da melhor forma. Então, pessoal, quando nós falamos, inclusive, de sustentabilidade do planeta, né, das relações, nós estamos falando, sim, de propósito. Uma empresa que não tenha um propósito de sustentabilidade, ela não vai fazer nenhum esforço para diminuir o seu lixo, para verificar o que acontece com os seus resíduos, para cuidar dos aspectos sociais que estão envolvidos na sustentabilidade, ou seja, não vai nem pensar, né? Não vai se preocupar com os testes que são feitos com os animais, se isso não estiver no seu propósito. Então, sustentabilidade caminha ao lado de propósito para que o resultado aconteça. Bom, pessoal, eu acho que eu falei um monte sobre propósito e espero que vocês tenham gostado, né? E vou deixar aqui uma frase que eu escrevi para vocês, né? Então, eu espero que vocês gostem e que vocês fiquem sim, muito à vontade para entrar em contato comigo, caso vocês queiram, para trocar uma ideia. Eu vou ler a frase primeiro e depois eu deixo o meu e-mail para vocês. Propósito e consciência, construídos e cultivados por seres responsáveis, são a chave para a garantia da continuidade de uma vida plena e sustentável. Eu espero que eu esteja falando com pessoas que estejam com a consciência desperta, que vocês possam ser responsáveis cada vez mais por o seu propósito, para que nós tenhamos uma sociedade de pessoas com vida plena e sustentável. Eu sou, então, a professora Fátima Mota. Meu e-mail é F de Fátima, Mota, com 2 T's, @espm.br. fmota@espm.br. Espero que vocês tenham gostado. Me avisem se vocês gostaram ou não, porque esse é um feedback bom, né, pessoal? E como eu tenho um propósito de passar algo que seja contributivo para vocês, se eu não fico sabendo, eu não fico com o meu propósito muito fechado, tá bom? Grande beijo a cada um de vocês, obrigada por terem me ouvido e tomara que a gente se veja num futuro breve. Até mais.